Bom, o Macaé em Foco, na lateral da Câmara de Vereadores, aqui do plenário, o vereador Igor Sardinha, do PT. Igor, essa última semana tivemos duas questões bem complexas, a questão do gabarito e a questão da LDO. A LDO teve um acordo, né, do governo, enfim, com a Câmara, mas você ali ficou de fora da participação desse acordo, eram só 2 emendas por vereador, enfim, né, não é essa discussão que está no foco. Mas eu queria que você falasse sobre o que você propôs, o que passou, o que não passou, como é que você viu essa reunião da LDO. Pedro, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade de participar. Acredito que o teu programa de uma audiência fantástica e toda vez que a gente vem, através do programa, se comunicar com a população é de um retorno muito grande. E dizer o seguinte, Pedro, essa informação que você colocou, eu acho que é um dos focos, sim, que tem que ser dado. Eu acho que eu tenho a mais absoluta certeza que um dos grandes momentos que o parlamento tem para trabalhar e exercer o seu papel de fiscalizador é na hora que ele vota o orçamento, é na hora que ele define qual vai ser o caminho que o município vai seguir. E a LDO, que para quem não sabe é a sigla de Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o momento que você define as diretrizes daquele orçamento que vem em seguida. O que você colocou como diretriz na LDO vai ter que estar com os seus valores e com as rubricas e com o orçamento, no orçamento público que vem logo a posteriori. Então o que acontece, Pedro? Nós nos dedicamos. Nós, enquanto vereadores, a gente fez jus a esse momento importante que é a LDO e é o orçamento, e nós estudamos inúmeras medidas e propostas para o município de Macaé. Nós fomos o mandato que apresentamos o maior número de emendas, foram 40 emendas à LDO apresentadas por nós, e aqui eu posso falar de algumas. Por exemplo, temos no município algumas academias populares aí que sempre foram um sucesso, dando à população de forma gratuita o direito de fazer a sua atividade física e saúde e uma vida saudável. E nós já apresentamos a proposta para que Macaé também passasse a ter as APIs, que é Academia Populares para Idosos, que tem em vários outros municípios com mais avassalador sucesso. Você tem aparelhos adaptados para a prática esportiva e de atividade física para o idoso, para a terceira idade, com profissionais gabaritados e que entendem essa lógica da terceira idade, para que a gente desse essa oportunidade para os idosos aqui de Macaé. Você colocar o nosso idoso em atividade é você colaborar para a sua saúde e melhor qualidade de vida. Nós tivemos também, por exemplo, a emenda que assegurava o direito à alimentação diferenciada nas escolas, principalmente para os alunos diabéticos e hipertensos, que é uma luta que a gente trava desde quando a gente estava como vereador em exercício no outro mandato. Aquele diabético hipertenso, ele não pode consumir a merenda que todos os outros que fazem consumo por causa da sua saúde, e a gente tentou garantir esse direito através da LDO. E a partir do momento que você passa a cuidar da alimentação da criança diabética desde da escola, posteriormente você vai prevenir de gastar na saúde também, né? Porque depois a criança já vai estar com uma alimentação saudável, enfim, vai diminuir o risco depois de ter um tratamento. Com certeza. Colocamos, por exemplo, a fazer unidades habitacionais, casas populares, adaptadas para famílias de deficiência, com portadores de deficiência, que são casas já totalmente linkadas com todas as necessidades que esse público específico tem. Enfim, Pedro, foram 40 muito importantes, falei aqui sobre 3, e elas foram rejeitadas pelo plenário. O plenário se submeteu a esse acordo feito com o governo, e ao invés de discutir a importância de cada emenda, é importante termos essas unidades habitacionais adaptadas, é importante termos academias populares para idosos, e essa alimentação diferenciada para alunos diabéticos e hipertensos é importante. Não foi isso que foi discutido. Não foi discutido se era importante ou não para Macaé. O que foi discutido era que já ultrapassou a cota que o governo quer, que o prefeito exigiu através da sua ampla maioria na Câmara, porque esse acordo não foi com a Câmara, esse acordo foi com a base aliada, da qual não faço parte e faço oposição. A base aliada se submeteu
a essa exigência que o prefeito fez. E isso, Pedro, as minhas foram rejeitadas porque eu não admito essa interferência no trabalho do legislador. Mas só que os vereadores da base aliada, muitos tinham colocado emendas tão importantes quanto a minha e acabou retirando para se adequar a esse número imposto pelo governo municipal. Fiz um discurso logo após essas rejeições dessas emendas, um discurso duro, o qual eu faço questão de repetir aqui num programa. Um discurso onde eu chamo a Câmara na responsabilidade e peço para que a Câmara não se omita, que a Câmara não se transforme num anexo da Prefeitura. A Câmara é um poder independente, ela tem que fiscalizar, ela tem que legislar e a gente não pode deixar de discutir matérias importantes por causa de cota imposta pelo Executivo. Então, assim, foi extremamente desgastante e triste a forma como foi votada essa LDO. Tivemos emendas importantes rejeitadas e foi cerceado o debate. O Executivo vem conseguindo interferir de maneira gritante na atividade do Legislativo e o Legislativo vem se omitindo. Nosso mandato não vai se omitir. Nosso mandato vai continuar atuando, cobrando, legislando e tentando fazer com que essa casa acorde e não se submeta a tais tipos de interferência. Bom, correto, vereador. Agora eu queria falar também de outra questão, que é uma questão também complicada que a gente tem conversado no município. Já teve audiência pública, várias reuniões aqui na Câmara, reuniões também com pessoas nas ruas, todo mundo comentando, que é a questão do gabarito, dos prédios, enfim, das construções em Macaé. Está gerando bastante dúvida, muita complicação. O Executivo faz, a Câmara mexe, todo mundo alfinetando de um lado. Como é que está essa questão? Como é que você viu essa questão que você tem avaliado? Nós já tivemos a oportunidade, né, Pedro, de conversar sobre esse assunto. É uma matéria que já há muito tempo a sociedade vem debatendo, discutindo sobre isso. E o meu posicionamento sempre foi muito claro no sentido de se estabelecer, na Praia do Pecado especificamente, uma redução em todo o bairro, para que ao invés de serem proporcionados e permitidos construções de até 20 metros, que esse limite caísse a 12. E eu não falo isso de chutômetro. A gente fala isso e defendeu essa questão baseada em estudos técnicos. Estudos técnicos, Pedro, que diz o seguinte: aquela região tão visitada e tão querida pela população macaense, onde tem a lagoa, onde tem a Praia do Pecado, é uma região com características muito específicas. Você tem água de um lado com a lagoa, você tem água de um lado com o oceano, você tem uma restinga à frente, o que faz com que aquele bairro tenha uma única entrada e uma única saída. E o estudo mostra que se você, daqui a 10, 15 anos, através dessa lei que o governo mandou, que continua permitindo construções de 20 metros no bairro todo, quando todos os terrenos ou casas se transformarem em prédios, que é o que vem acontecendo, nós vamos ter um adensamento populacional naquele bairro 42% maior que Copacabana, que é o bairro mais adensado do estado do Rio de Janeiro, mas com essa característica de só ter uma entrada e uma saída. Nós vamos estar hoje a Câmara, que decidiu atender a essa proposta do prefeito e não permitir que fosse tudo a 12, preferindo o diálogo com os construtores, que obviamente os construtores não têm a obrigação que nós, homens públicos, temos de pensar nas futuras gerações. Eles estão pensando no lucro dele, ele está pensando, então é o seguinte, eles estão no papel dele, mas nós, homens públicos, não podemos ter essa postura. Quem coloca as rédeas. Nós temos que ser ali o sistema de freio e contrapeso. Nós somos favoráveis à construção civil? Somos. É uma área que emprega, mas não queremos um crescimento predatório, Pedro. Nós temos que falar em um crescimento sustentável. Nós temos que pensar que os nossos filhos, os nossos netos também querem fazer uso daquele bairro, daquela praia, daquela lagoa, e aquilo ali não pode, em nome desse crescimento predatório, ali virar um funil onde ninguém entra e ninguém sai. Fizemos essa defesa contundente, apresentamos emendas, fizemos de tudo para impedir, mas o governo preferiu utilizar mais uma vez dessa maioria esmagadora que ele tem na casa para aprovar o que ele queria, que era deixar o bairro todo com 20 metros. Somente conseguimos
que a parte da frente, na rua de frente para a praia, que fosse para 12, por causa também de muita luta dos movimentos sociais que introduziram essa pauta de discussão, mas assim, ficou aquele gosto amargo. Era uma oportunidade ímpar de conseguirmos introduzir ali um sistema que limita e que proporcione um crescimento sustentável. Acredito que daqui a alguns anos teremos graves problemas no bairro Praia do Pecado por causa dessa decisão tomada e orientada e articulada pelo governo municipal através do seu projeto de lei. Bom, correto, vereador. Agradecer muito a entrevista. O tempo é curto, a correria aqui após a sessão. Hoje conseguiu acabar um pouquinho mais cedo a sessão, então deu tempo da gente fazer essa entrevista. Já fica marcado um próximo encontro para a gente debater mais, falar mais sobre as questões LDO e sobre as questões novas que vão surgindo também. Eu vou lembrando a vocês www.igorsardinha.com.br, tem todas as informações dos assuntos aqui discutidos, e macaemfoco@hotmail.com.